Olá, bem-vindo a todos. Sejam bem-vindos a mais uma mesa de câmbio. Lembrando que a mesa de câmbio a gente está aqui presente em vídeo, mas estamos também na Gonda Investimentos, ali na Praia do Canto, e no meu telefone também. Estamos no YouTube, Instagram, Spotify. Fique à vontade de entrar em contato com a gente, não só por aqui, mas enfim, tudo que for relativo à parte de importação, exportação, a enviar, receber recursos do exterior, a mesa de câmbio é o seu canal de comunicação, é o canal para você poder fazer as suas operações. E a gente sempre quer trazer assuntos atuais, assuntos do cotidiano das empresas ou do seu pessoal. E hoje uma convidada super capacitada, é, que vai nos trazer um pouco mais sobre o que é a realidade de uma empresa, como você te ajuda a fazer essa gestão, a parte de liderança das empresas. Hoje eu quero falar com a Stephanie, que eu notei aqui tudo bonitinho, tá? Para não perder, para não Fez o perder dever de nada, fiz casa. dever de casa. Ela é formada em administração pela FUCAP, com MBA na FGV, no Rio de Janeiro, mestrado em marketing em Roosevelt, em Chicago. Depois você ver Chicago. se eu falei alguma coisa diferente Tá aqui. Seja certinho. bem-vindo, Stephanie. Obrigada, Diego. Obrigada a todos os ouvintes e que estão assistindo aqui a gente. É um prazer estar aqui na mesa de câmbio. A gente está tendo contato esse ano com câmbio, né? Mas eu ainda estou aprendendo. Mas tem um pouquinho para falar aí sobre gestão, liderança, que é um assunto que eu adoro. E fiquei muito gratificada aí com o convite de estar aqui podendo falar um pouquinho com a sua audiência. Não, eu que agradeço, Stephanie, pelo convite, por ter aceito, perdão, o convite. E eu quero já entrar num assunto que, quando eu visitei vocês lá no norte do estado, aqui no Espírito Santo, a gente conversando no carro sobre a parte de cultura das empresas, falando sobre contratações, como é o cotidiano do líder, do empresário, entender um pouco mais também como que todo o patrimônio que vocês está sob a gestão de vocês, e como que o que foi que de fato te despertou para essa parte um pouco mais de gestão? Foi o seu pai? Eu sei que você veio de uma família muito, muito grande de empresários, mas foi seu pai, foi o seu irmão, foi um primo, sei lá, foi uma pessoa que você trabalhou dentro da empresa que fez se despertar assim, para essa área mais de liderança? Me conta um pouco. Foi de fato meu pai, né? Eu venho de uma família do comércio e do agro. Eu sou a terceira geração da família que trabalha com café. Mas um pouquinho antes de ir para o café, né, que eu fui esse ano mesmo de fato, eu trabalhei nas concessionárias, que também é do grupo da família, e de fato foi vendo meu pai trabalhar, que eu nem sabia que o que era liderança, o que era ser líder e que ele era um líder. Mas eu cresci lá em Linhares e eu ia para o armazém de café, onde ele trabalhava lá, e vivia subindo as sacas de café mesmo, lá no armazém. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa tão suja de resto de café, de pó Café. de café, que minha mãe chega chorou, falou: Meu Deus do céu, essa menina toda suja. Mas eu Foi tinha. legal. Mas aquilo, eu amava chegar com aquele cheiro em casa, suja daquele jeito, que era o cheiro do meu pai chegando. Então, Entendi, marcou. marcou bastante. E quando eu ia para a empresa, meu pai me obrigava a ir para o financeiro, porque eu tinha que ver o dinheiro ali Como que circulando. Eu não acontecia. tinha dinheiro, eu era nova, eu comecei muito nova lá, né? Logo depois eu fui entendendo, mas eu via que o financeiro, como funcionava, que tinha que entrar dinheiro para sair, como que entrava, pagava as contas, tinha dinheiro para pagar, não tinha. E quando eu ia para a sala do meu pai, mas eu gostava de ir lá para o armazém, mas É. eu ia para a sala do meu pai e via muita gente chegando, o telefone dele tocando o tempo inteiro. E assim, não é que eu não quero que se pareça que seja um bombeiro, mas ele sabia dar vazão a todos os problemas que chegavam lá. Ele E tinha solução. você percebia isso no dia a dia, como é que fala, a sensibilidade que ele A tinha? sensibilidade que tinha. E é de todo mundo, a gente do armazém, gente do escritório que chegava, como o telefone dele tocava, do produtor pedindo conselho, o que, que você acha, o mercado vai subir, vai descer, eu vendo meu café, eu não vendo, eu seguro mais, e como ele dava conselhos para todo mundo. Falei, cara, eu quero fazer isso aí também, eu quero ser facilitadora, né, direcionar as pessoas, saber solucionar problemas, então foi de fato, foi vendo meu pai trabalhar, Passar por todo o processo dentro da empresa também, né? todo. Desde a saca de café até na parte do financeiro. Não, e foi assim mesmo no café e até nas concessionárias. Eu passei Hum. por todas as áreas e foi isso que me deu um background bom assim para trabalhar. Eu acho que foi a melhor forma de começar mesmo aí no Tinha trabalho. alguma coisa assim um pouco mais marcante que você sentia nele? Você acha que talvez fosse a inteligência emocional dele que te marcou mais? Ou
a forma dele liderar ali mesmo pontual com cada um, conversando. Como ele tratava as pessoas do jeito de como ele sabia ser flexível. Uma pessoa fala de um jeito, com outra do outro, e como ele compra café do produtor, né? Então, como ele até com o produtor ele falava, ele era sincero, honesto, bem claro, e falava assim: segura um pouco, não vende não, ou senão quando chegar a tanto preço, você Hum, vende. Fala, cada cara, um ele como que tratava da forma como cada um gostaria de ser de tratado ser ali. tratado e como até para o produtor que ele compra, ele falava para o produtor, ou compra ou vende, mesmo que fosse o contrário do que ele do que ele precisava ali, né? Mas Uhum. falava assim, espera um pouquinho para vender, então, mesmo que ele precisava comprar, ou espera dar tal preço. Então, como que ele era honesto em tudo e ajudava a cadeia produtiva como um todo, porque não adianta você ser bom sozinho se a cadeia produtiva não está funcionando, né? Então, como ele fazia isso, falava com todo mundo, de diferentes formas, mas sendo sempre bem claro, bem honesto e transparente ali nas decisões. Você acha que ele também já estava te preparando ali um pouco, eh, talvez não tão diretamente, mas para eu vejo você falando no Instagram da parte de sucessão familiar, ele já estava te direcionando, ou você também que chegou para ele entendendo que depois essa responsabilidade da sucessão familiar empresarial seria da sua parte? A sucessão familiar veio muito o assunto e eu estudar e hoje mentorar líderes nesse assunto, foi da minha parte. Mas meu pai e minha mãe sempre preparou eu e a minha irmã, né, para a gente estar assumindo desafios, estar encarando de frente e assumir, ter responsabilidade e assumir as consequências das nossas decisões. Então, o tempo inteiro a nossa educação foi assim. Se eu quisesse matar a aula, que eu matasse, mas se eu reprovasse alguma coisa, o negócio não ia ficar bonito, eu ia perder bastante coisa. Então, com certeza, meu pai estava me preparando na empresa, tanto que ele me fazia ficar no financeiro. Eu era criança, não estou falando de uma adolescente, eu era criança. Sério? É, ele fazia, eu falava, pai, não sei nem o que é dinheiro. Aí ficava Mas ficava lá no ele já financeiro. estava pensando já. Tava já pensando lá na frente. Um líder faz o quê, né? Não pensa só aquilo ali, né? Pensa lá na frente. Então a visão dele sempre foi essa. De estar já te direcionando de como que você ia fazer, e hoje ele ainda atua dentro dos Ele negócios. atua, ele Mas atua. a responsabilidade está maior já com vocês ali, de estar tocando toda a empresa. Ele conseguiu fazer aquela coisa que a gente sempre estuda em liderança, a gente vai entrar um pouco mais à frente falando também especificamente de liderança, dele já conseguir te delegar já as coisas. Assim, teve um momento também X que você acha que foi assim, meu pai hoje ele tá passando bastão, ou foi um processo mesmo que foi acontecendo, quando você foi ver, cara, agora eu tô tocando tudo aqui dentro da empresa. Foi um processo. Eu ainda não estou tocando tudo, ainda mais porque para o café eu fui agora, né? E ele sempre atuou aí no café. Mas o assunto da sucessão familiar me veio desde os desafios que eu tô desde o começo. Eu não comecei a trabalhar diretamente com ele. Então, Entendi. assim, um dos motivos de eu retornar para Linhares e estar assumindo o café foi trabalhar com ele e aprender com ele, que foi a razão de eu ter escolhido até a minha profissão, né? Entendi. Então, a sucessão familiar, o assunto, veio desde a faculdade, quando eu comecei a estagiar. E aí eu fui pesquisar sobre empresas familiares e via que muitas morriam antes. Só para dar um dado aqui, Sim. 90% das empresas no Brasil e no Espírito Santo são familiares. Caramba, não sabia disso Então, não. é muito, um número muito grande. E dessas, só 30% chega na segunda geração, Depois. 12 na terceira e menos de 5% chega na quarta. Eu falei, cara, não quero que a gente seja, né, seja nesses números, né? Então eu fui Entendi. buscar aí a sucessão. Esse assunto, fui estudar, fui buscar bastante coisa, assim. Então esses números me assustaram quando eu estava fazendo TCC na faculdade. E eu trabalhava com o irmão, com o meu tio, com o irmão, assim, do meu pai, né? Certo. Então, ali, a concessionária é muita coisa. Então, você vê que você precisa de líderes em diferentes frentes, né? Sim. Diferentes áreas. E eu me preocupava com isso aí. Cara, como que vai ser? Quais são os problemas? Por que que não chega na quarta geração? E para fazer muita coisa. É cultura, o que É, é? E já entrando nesse assunto, da parte de cultura também, como que você vê essa questão cultural das empresas? Você entendia já também um pouco que quando nessa parte de sucessão do seu pai líder ali, você já conseguia perceber que você já também estava enquadrado dentro da cultura da empresa, porque uma coisa é quando você estava lá na empresa na parte do café, outra coisa é a cultura da empresa na parte das concessionárias. sim, é É diferente. diferente. E como é que você vê hoje as empresas nas suas mentorias também, sucessão familiar? O que as pessoas acha que as pessoas mais talvez pecam,
ou que não consegue, talvez, identificar qual que é a cultura da empresa, que do meu ponto de vista, a cultura é mais a personalidade da empresa, eu diria. É o Diria assim, DNA, é o DNA da da empresa, é empresa. isso aí. E como é que você tem visto atualmente nas empresas que você faz as suas mentorias, na NBS, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, como vocês têm trabalhado isso também dentro da empresa de vocês e também na NBS, se quiser, você pode até comentar o que que é a NBS. Já a NBS é uma empresa que eu sou sócia, sou eu e mais 3 sócios, somos mentores de líderes, damos aula de MBA. Então, MBA com parceria com a FAESA a gente faz, e a gente também tá consultoria, fazer essas coisas. Então, a NBS surgiu da necessidade do mercado de ser o nosso no MBA, MBA Gestão na Prática, né? Então, Isso, isso eu acho que eu achei interessante. Porque não é só ministrar uma aula do que você leu, não desmerecendo longe de mim uma qualquer outro professor que ensina, mas quem está na prática bem É diferente, né? diferente. Então, todos nós 4, a gente tem um background, você falou aí das minhas formações, então todos nós temos, todos nós estudamos, mas somos 4 profissionais de mercado. Então, Aham. todos têm sua empresa, atua já há muito tempo e fundou a NBS. Então, a gente tem acompanhado bastante aí as empresas e tendo essa necessidade de aliar teoria e prática. Pegar esse gap do mercado em teoria e prática, É né? difícil. Então, acho que a gente já conseguiu acertar na veia. E a gente já lançou o MBA com 3 turmas, listas de espera, e foi fazendo, tem 1 ano e meio de empresa. E a gente já foi para Fortaleza, está indo para Goiânia agora. É itinerante? Estamos abrindo outras turmas Ah, no Brasil. A gente quer crescer aí, porque a gente vê que o mercado está precisando. Então, o que eu vejo de cultura, né? Tem muitos líderes pessoas mais antigas, alguns fundadores, que acham que é besteira. Mas a nova geração está vendo essa necessidade. Está vindo geração Z, que tem uma característica de personalidade. Então, esse misto de gerações está vendo cada vez mais os líderes estarem preocupados de ser uma empresa longeva. A gente está falando de sucessão, né? Não só a sim. sucessão familiar, mas uma sucessão de uma empresa dos 10% que não são familiares. Mas o que precisa para ser uma empresa longeva, né? Que Sim. alcance e que resista. E a gente tem casos aqui no Espírito Santo, como o Grupo Águia Branca, que são bem estruturados, tem uma cultura e uma sucessão bem desenhada. E o que eu vejo, assim, como cultura, né? Eu falo muito com meus alunos, eu até começo minhas aulas falando, assim, da frase de Peter Drucker, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E eu acho que nada mais autoexplicativo do que isso. Não adianta todo você dia. ter todo dia. Você tem que ter. Você só vai ter uma estratégia se tiver pessoas alinhadas a ela. E como que se alinha? A gente estava até conversando um pouquinho aqui antes, né? Aham. Então, cultura precisa de uma identidade organizacional, que eu falei que era o DNA, né? Então, precisa saber a sua missão, que é o seu propósito, assim, de ser, sua visão, onde você quer chegar, e os valores. Igual você, Diego, tem seus valores, eu tenho os meus, e a organização tem os dela. E não basta ter só lá como é que fala? Aquela placa. Ah, Quando a gente chega na empresa. se for para escrever só Pode para até deixar na escrever, placa, não perde tempo, não. Eu falo, não escreve, não. Você tem que viver sua cultura. Então, você tem que, ali na hora da contratação, saber o comportamental também da pessoa que está para entrar na sua empresa. Se ela tá Se ela está alinhada com alinhada. seus valores, se ela está com a sua missão. Porque quando vem uma crise, vem alguma coisa, o quê? Que você chegou até a me questionar de pandemia, pós-pandemia, o que que é? Como é que eu tô depois Como que disso? você está? Pandemia acabou o planejamento estratégico de qualquer empresa, mais bonito que seja. Chegou Sim. uma crise que ninguém esperava Muito longe. e fechou e tudo mais. Mas quando você tem as pessoas alinhadas com o seu propósito, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo tem seus valores, a integridade, a honestidade, atitude de dono, autorresponsabilidade. Acho que a atitude de dono, acho que é uma das coisas mais difíceis de a gente conseguir despertar em quem contrata. Inclusive, passei por uma situação atual, a gente estava conversando um pouco antes também, de que quando você vai contratar, de você conseguir identificar a pessoa que realmente está de fato na sua cultura. Quando eu estava num outro momento dentro da empresa de não contratar, eu não percebia tanto o que era cultura. Para mim, cultura era a questão só de estar escrito lá Tá escrito, na né? parede, Mas era muito assim há um missão, tempo valor. atrás. É diferente. Quando você contrata agora, você vê que a pessoa não está alinhada, fica muito claro e não é uma coisa subjetiva. Não. Às vezes eu achava que era uma coisa subjetiva. E os empresários que têm participado da NBS com vocês também são mais empresários, os também são mais funcionários, não tem distinção de quem pode participar, lógico. Não, Então, não tem, não. A gente não tem distinção, qualquer pessoa pode ser aluno nosso lá do da NBS, do MBA, mas a gente acaba que
tá trabalhando muito com líderes e empresários também, além do MBA, consultoria e tudo isso. E eles estão amando, ó, para contratar eu tenho ferramentas, estratégias para isso aí que eu ensino nas aulas, e é muito mais Tem de olhando. fato ferramentas que vocês Eu apresentam. criei uma ferramenta para ajudar, para auxiliar. Pessoas, não é uma matemática 2 mais 2 igual a 4, né? Entendi. É um câmbio, é volátil, tem várias coisas que afetam. Então, assim, não é 2 O mais 2 ser igual a humano é mais 4. volátil ainda, né? Mais ainda. E cada um tem sua personalidade, né? Mas quando você entende o principal, né? Eu falo da teoria de Maslow na pirâmide, que você atende às necessidades das Eu, pessoas. eu, eu ia entrar nesse assunto, comentar agora também, quando eu estava pesquisando para a gente poder conversar. Eu lembrei de coisas lá da administração, quando eu fiz da Maslow é pirâmide de bom. Maslow. Eu tenho te fazer um desafio aqui agora, que eu estava pensando. Isso aí nem tinha comentado. Por exemplo, será que, mas às vezes, a empresa, ela também, né, será que não é ela que não estava estruturada e não conseguiu, talvez, perceber ali o funcionário, que talvez ele estava, e ela que ainda não está definida, não se entendeu a sua personalidade? Pode Ou é sim. difícil também aqui mirou a galinha, mas Aham. talvez a empresa também que não está. Mas eu trabalho com isso, né? Não vou falar, não coloco o problema nunca na pessoa ou no colaborador. Quando eu falo, estou trabalhando, é sempre assim, ó, vamos olhar para dentro. Todo mundo está aqui para melhorar. Então, muitas vezes a empresa não tem uma cultura forte. Então, não sabe quem quer Tem um talento contratar. novo, tem uma rotatividade Tem uma gigante, tem idade gigante. rotatividade alta. Por quê? Você não consegue reter talento, porque você não sabe nem quem você está atraindo para sua empresa, se você não se conhece, você não sabe qual. Você não, porque às vezes fala assim, é uma cultura que está ali, mas não está definida. Pô, mas passar para o RH contratar, ele já tem que saber qual o comportamento que ele quer, quem é que está com a cara ali da empresa. A Wine tem uma cultura forte. Como que é essa cultura da Wine? A Golden tem uma cultura assim. Então, para lidar com startups ou empresa que tem uma estrutura mais. Startup é Tem que de tá mais rede, acelerada. mais Acho que isso que eu achei acelerada. bacana agora, que deu para definir. Acho que legal o que é a cultura de cada empresa. Mas startup tem que estar mais acelerada. Exato, como que ela se estrutura, qual que é o propósito dessa. Aí você olha a visão, que faz parte da identidade organizacional, ela quer chegar onde? Quer crescer muito rápido, então é mais uma estrutura de tomar decisões rápidas e falar com muita gente, o trabalho em equipe de verdade, porque às vezes nem a liderança está tão forte aqui, porque estão vários líderes num círculo mesmo em rede que você imagina. Então, precisa saber quem você é, né? Porque para você saber quem você quer atrair para dentro e como você vai conseguir reter esses talentos, porque a rotatividade é alta, o turnover é alto. Pô, mas também as pessoas não se sentem pertencidas aqui. Uma pessoa que gosta de trabalhar com processos não gosta de trabalhar em startup. Você está olhando a pirâmide de Maslow? Você tá Você está orando? vendo se Você a tá qualidade de vida do atendendo? seu funcionário? Lembrei quando eu pesquisei, também estava lembrando do João Adib, que ele, Não, cultura excelente da acho CIMED, que né? um podcast que ele participou, que ele falava bem assim, que a empresa estava tendo uma atividade muito grande. Aí ele falou assim, quando ele foi para a empresa, pô, o banheiro do funcionário não estava legal. A camisa do funcionário não estava limpa, ele estava usando a camisa velha. A pessoa que ajudava a servir o café também nunca tinha tido um pequeno reajuste que fosse no salário. Então, quando ele foi ver, tinha várias coisinhas dentro da empresa que ele conseguiu ajustar para poder fortalecer a cultura que ele achava que estava sendo implementada, mas devido a questões lá da pirâmide de Maslow, da qualidade, que é a primeira, que é a Do qualidade de vida, o básico, básico, da no fisiológica fisiológico da ali, pessoa, não estava sendo não atendida. estava sendo É um atendido. erro muito comum também. Você já quer dar academia, não sei o quê, um monte de será que coisa, mas o básico você está dando, para quem está ouvindo, assistindo, né, que não lembra, que a gente está lembrando ainda, né, da pirâmide de Maslow, mas necessidades físicas, biológicas, até chegar na social, vai crescendo na pirâmide, né? Então é um mínimo que você tem, quando eu falo assim das pessoas, cada um tem o que te motiva diferente. Mas a a pirâmide de Maslow te diz o que você precisa dar para todas se sentirem pertencidas, motivadas. Então é o básico, é o mínimo que as empresas têm que ter, para aí não ter essa rotatividade. Para você ter uma cultura forte, igual o João Adib falou, da CIMED, você tem que atender pelo menos aquilo ali, senão ele não estava conseguindo implementar a cultura lá. Porque às vezes você vai querer dar um aumento de salário achando que a pessoa mas vai não ficar mais é comprometida. não é. Todo mundo sim, tem que receber bem, mas às vezes não era aquilo ali que era o problema da pessoa. E assim, o pertencimento, né? Você conseguir estar na cultura, ter o fit cultural. Das decisões. Ser desafiado nas suas entregas, as pessoas contarem contigo, tá lá na pirâmide, né? Você saber ser útil, né? Falar um pouco até particular, a gente briga no mercado financeiro abrindo a cozinha. Uma das coisas que mudou também, acho que um pouco do jogo na nossa empresa,
que ajudou a fortalecer a cultura, a gente sempre participava das coisas, mas quando a gente começou a participar ainda mais de outras decisões estratégicas, não que tenha participado de tudo, que não tem jeito, Não, que eu tenho a minha área específica, que é a área internacional, a área de câmbio, aí tem outras coisas que são da parte gerencial, que é da estrutura de contratação, outras negociações com a XP e outros parceiros, outros players, que também a gente tem uma estrutura bem grande, mudou bastante. E não mudou no bolso, não que te ganha mal, nada disso. não. Mas você não teve nenhum incentivo diferente. Só pelo fato de participar ainda mais, você viu os outros mais envolvidos, os novos estagiários que a gente contratou, as pessoas também mais comprometidas, enfim, recebendo o adequado e sentindo aquela progressão de carreira. Então, é diferente quando você Parabéns, é um dia começa a diferente. prestar atenção um pouco mais dentro da empresa e não só, vamos fazer, vamos tocar, meta, que eu vim de banco também, era, É muito, era, né? era, era, Banco mais era, ainda, era mais né? pesado, uma cultura Cultura é diferente. Tá diferente. vendo? A cultura da Gold é diferente da cultura de banco. E E aí vocês eu vim trabalham do no. banco e E você tava a vem mesma do banco. coisa, É. é a mesma coisa. E falando em cultura ainda, e da NBS que você comentou, eu vi alguma coisa sobre a gestão 1.5. Eu tentei achar alguma coisa de fato, o que gerou o que foi a gestão 1.5. Eu acho que não tem exatamente, foi uma coisa que foi acontecendo no mercado da atualidade dessa adaptação com a tecnologia. Com a Você pode comentar tecnologia. um pouco mais do que é a gestão 1.5? A gestão da ponto 5 foi que a gente teve a imersão, né? Eu acho da final do ano passado, lá no Patrick Ribeiro. E o que a gente fez? A gente queria juntar essas 5 frentes de trabalho aí para fortalecidas, porque hoje você não pode deixar nenhuma desatendida, né? Então, tecnologia tá aí, a gente tem que incorporar. As pessoas me perguntam muito, como eu falo de pessoas, vai ser você substituído por um robô, fazendo não sei o quê? Falei, só se você não juntar a tecnologia no seu trabalho, né? Você tem que estudar, você tem que agregar o que você faz. Então, quando a gente falou da 5.0, né, foi mais agregando, pegando todas essas frentes aí de mercado. Então, a gente fez uma imersão para atender isso, para falar sobre todos os assuntos. Veio gente de fora para falar. Hoje, que são professores nossos da NBS, o Ó, que Alex bacana. Anton, que foi sócio do iFood, fez toda a estratégia lá Era de todo mundo bem na crescimento. prática mesmo, que tava Na ali na frente prática, ali. ó, o Rogério Salum é nosso parceiro também, que foi da Wine, o Fábio, que veio da Sales Club, então todo mundo na Tava prática ali na mesmo, ponta do na negócio, de ponta, frente, não, exato. não, não o general que tá só ali comandando, não, Não, tava não, a ali. gente viveu todas as dores. Buscaram, e as pessoas estavam ali sentindo na carne mesmo para poder passar. Todas as dores. Aí quando você perguntou, o que que foi da sucessão familiar? Foi sentir a dor na pele. Então tá todo mundo ali, a gente vai para sobreviver aí no mercado, a gente sabe. Eu falo com meus alunos assim, Diego, olha, o que eu vou falar aqui, tudo que eu aprendi com meus erros. Eu deixo vocês errarem com outros erros, mas os que eu errei, vocês vão aprender comigo aqui, pelo menos. Porque é isso que a gente tenta fazer. A gente viveu muita coisa, assim, Sim, né? a gente vive pra caramba ali na frente. E o que que os alunos, você acha, quando eles estão na EBS, o que que eles, às vezes, comentam mais, assim, de dor dentro da empresa deles atualmente? Tudo bem que não tem estatística, nada referente a isso, Não. mas eles vêm com alguma dor maior da empresa no sentido de gestão ou de liderança? Como eu tô do módulo de pessoas e cultura, né, vem muito assim comigo, mas quando eu converso, vem sobre esses assuntos comigo. Quando eu converso com meus sócios, aí tem a da análise de DRE, como não sabe cortar despesa, ou se não até na contabilidade, que não sabe, tá num regime que não é o melhor para ele, alguma coisa assim. Entendi. Mas vem muito para mim pessoas, o desafio de pessoas, como contratar. É um grande gargalo. A Desafio. gente acha que não, mas é um grande desafio A gente aí. estava comentando antes, eu precisando contratar pessoas agora também, e eu não estou nem falando da questão de capacidade técnica, porque eu sei que é uma área um pouco mais técnica, a área que eu atuo, é do sentido de falar, não consigo ver as pessoas que estão com tanta cultura, ou comprometidas, ou com tanta vontade. Então, um amigo Felipe lá do escritório descobriu que tem até uma coisa chamada HIP, que eu sabia que tem os skills, as skills, mas o HIP, assim, você vê a pessoa com aquela vontade de querer fazer. Eu tenho visto pouco. Pouco, né? Eu tenho visto É. pouco. E dentro desse assunto de contratação, que dica você dá como líder dentro do seu negócio e quais são talvez os principais pontos que um líder tem que ter no seu dia a dia, do seu ponto de vista? Então, como a gente está falando de contratação, eu vou até olhar aí para a audiência e falar: não contrate só pela técnica, mas pela técnica, com certeza, mas o comportamental.
Qual comportamento você espera dessa pessoa. Mas para isso, voltando um pouquinho que a gente falou, você Sim. precisa se conhecer, saber seus valores e o que você quer, o que você espera do colaborador. Então, assim, você contratar o melhor vendedor, mas o vendedor que aceita alguma coisa por fora, que não recebe o carro, o veículo usado, deixa passar. Então, assim, esse é o comportamento que você quer? Entendi. Ele vende muito, mas ele está contaminando todo mundo que trabalha certo. Então, assim, contrate por comportamento, além da técnica, né? Mas se não tiver técnica, igual você falou, o que é mais. Vou te perguntar, Diego, o que é mais fácil treinar, técnico ou comportamental? Não, é técnico. É técnica, né? Não A dá gente pra vai, ensinar. faz terapia e demora um tempo para acertar alguma coisa. Imagina você na empresa. Comportamento não tem como você Não, ensinar. não. Você pode até direcionar. O Guilherme Bentimol, no escritório que faz parte da XP, ele sempre comentava, ele comentou um caso desse parecido, exatamente esse sentido que você falou, que tinha um sócio, um dos outros escritórios, tinha um sócio que produzia demais, muito relevante, mas no dia a dia era extremamente complicado. Aí um dos outros sócios falou, o que você acha, Bentimol? O que a gente deve fazer? Ele falou assim, tira ele, mas vai ter um impacto absurdo financeiramente, mas ele vai estragar toda a sua empresa, a longevidade da sua empresa, a sucessão da sua empresa. Então, realmente, de fato, como você lida com as pessoas, acho que é o principal ponto. E contrate devagar e demita rápido, né? O Benchimol sabe, você colocou a pessoa certa para falar um bom ele como um excelente líder. E um excelente exemplo. Mas a gente já também caminhando agora para os finalmente, Stefan, eu queria que você, se você tivesse agora falando sozinha para numa câmera sentada, numa cadeira, se fosse ali na frente ou em outro local, comentasse um pouco quem que é a Stephanie, que talvez de mensagem que você queria dar e comentar alguma coisa talvez mais pessoal, talvez a gente não comentou aqui dentro da nossa conversa, porque no câmbio, se até de me aprofundar um pouco mais na nossa conversa, mas eu gostaria que você finalizasse agora comentando um pouco sobre isso. Que no câmbio, lá, quando a gente vai conhecer uma empresa e outras coisas, a gente tem todo um formulário que a gente tem que preencher, que a gente chama de conhecer seu cliente. E a gente só tem que preencher. Alguns sócios vão lá, mandam pro cliente preencher, falam, não, quem tem que conhecer é você. O meu cliente nunca sabe o que eu estou fazendo, porque de fato eu quero conhecer a empresa. E quem que é a Stephanie? O que é você no dia a dia, na empresa? E que recado final você queria deixar? Esses minutos finais Profunda, você não me preparou para essa não, hein, Diego? Essa é profunda. É justamente, ficar à vontade, pudesse até sairia daqui. Então, quem é Stephanie? Eu acho que primeiro de tudo, assim, eu sou cristã católica, Deus é o centro da minha vida, é o que rege as minhas decisões. Eu acho que isso é muito forte para mim e realmente rege todos os sentidos da minha vida. Sou uma tia, madrinha muito babona. Eu também. Também, né? Uma coisa boa. Deixa a nossa vida mais leve, né? Sim. E sou uma empresária apaixonada por pessoas. E a vida me fez aprender bastante coisa. Tem rosto de novinha, né? Mas então... Tem mesmo. E a vida me fez aprender bastante coisa. Eu sou muito grata a todas as experiências. Você me perguntou assim, a mensagem que eu daria para mais nova, né? Além de investir em bitcoins, que eu falaria. Eu falaria assim para assumir riscos, né? E eu assumi bastante risco. Sou satisfeita, muito grata com o que eu vivi. Eu morei fora, né, para estudar. Então, assim, quem é a Stephanie? Assim, aquela apaixonada pela vida, ou me descobri uma mentora, uma professora, e estou feliz com isso, porque fazer a diferença nas vidas das pessoas é muito bom. Então, acho que o que eu vim vindo de uma família empresária, um pai líder, e o que ele deixa, o que ele vem deixando, qual é a posição, assim, empresas são muito mais que números, é um legado. Então, eu acho que hoje eu me preocupo com esse legado, o que eu venho construindo, o que eu venho fazendo. Quando meus alunos vêm com assim, olha, na empresa, me ajuda aqui na minha empresa, alguma coisa mais pessoal, eu falo, tem no meu WhatsApp, eu dou para os alunos, porque eu gosto de fazer a diferença. Então, quando eu consigo fazer isso, eu fico muito feliz. Então, eu acho que essa é a Stephanie, assim, que é aquela que não está sozinha, que eu fico feliz quando todo mundo está evoluindo junto comigo ali. Que bom, eu vi isso quando a gente participou lá, a gente visitou a sua empresa
ao nosso estado, a sua dedicação, aquela conversa gostosa que você quer falar, gosta de falar. Eu sou da mesma vibe. Falo muito, né, A gente fala Mas bem, pô, foi legal demais. Não é à toa que a gente tá aqui hoje, não foi à toa. com certeza. Ó, mais uma vez, ó, obrigado pela presença. Queria agradecer demais por você ter aceitado o convite. Eu sei que você tem uma agenda super apertada. Vai sair daqui, tem mais um outro compromisso. Fico muito contente de ter aceitado o convite e talvez brevemente teremos outros também em outros momentos. Eu que agradeço o convite. Fica aqui o meu convite também para você participar do podcast da NBS. Só convidar, gente. Vamos marcar e você vai para lá também. Mas muito obrigada. Obrigado, Stephanie. Até a próxima. Até. Até mais.